levar ela para vários lugares. No caso aqui, vem até o banheiro, vai até a sala de informática. A nossa escola ainda ela precisa muito de adaptação para acessibilidade. Mas devagarzinho a gente chega lá. Então a Lília vai vir aqui agora, que nós estamos recebendo um palestrante que está vindo de fora. E olha, eu quero esse silêncio para poder ouvir tudo que ele vai falar com vocês. Porque nós estamos encerrando um ano letivo, mas a gente está com uma palestra bem bacana. Por quê? Porque a gente precisa aprender. E não é só as crianças, são as crianças, os adultos, funcionário, a diretora. Tudo é importante para a gente. Tudo isso faz parte da vida da gente. Tá bom? Então agora eu vou passar aqui a palavra para a Lilian. Ela tem um convite também para vocês, então presta bem atenção. Bom dia, Lilian. Bom dia, dona Lê. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vocês sempre acolhendo a Action. Nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada, criançada. Eu sei que vocês vão gostar muito da palestra de hoje. Obrigada, professores. Obrigada mesmo, viu, Ale? Eu agradeço muito porque vocês acreditam realmente na gente. Inclusive, nossa, boa parte das crianças que fazem aula lá na Action de teatro é tudo daqui, né? Mas por quê? Porque vocês acreditam no nosso trabalho e tá sempre fomentando, né? E eu agradeço. Bom, hoje, então, a gente está trazendo aqui a Bia, nossa intérprete de Libras, né? E o João Bonini, que é o nosso palestrante. Ele vai falar desse tema super relevante e importante, que é sobre acessibilidade. E parabéns, a primeira coisa que eu vi foi o piso tátil ali, achei incrível. Nossa! Bom, a parte de acessibilidade, eles que manjam, vocês que vão falar. Eu vou falar rapidinho do convite sobre sábado. Sábado agora, dia 7, a partir das 19 horas, lá na Arena, a gente tem uma super programação, gente. Ó, galerinha, ergue a mão aí quem vai participar. Ó, tem ó, tudo aqui, né? A gente tem um espetáculo com artes integradas, aonde vai ter banda ao vivo, com coral e o teatro. E a gente está trazendo uma temática super legal, que é sobre o Nordeste. Gente, é uma peça extremamente... é uma comédia, vocês vão morrer de rir, vocês vão chorar, vocês vão se emocionar. É muito lindo. Então, fica aqui o meu convite para cada um de vocês, tá bom? Pede pro papai, a mamãe, os responsáveis por vocês, tá levando vocês lá para assistir esse espetáculo, tá bom? Se vocês conhecerem algum amiguinho, tiver algum parente que tem alguma deficiência visual, uma deficiência auditiva, convida, porque o espetáculo vai ser inteirinho traduzido em Libras, né? E para quem não enxerga, vai ter também audiodescritor e audiodescrição. E aparelhagem para audiodescrição, tá bom? Isso é inédito aqui em Pompeia. Eu ainda não vi evento assim. Então, fica o nosso convite, tá bom? Posso contar com vocês? Muito obrigado. Então, passo aqui a palavra para nosso palestrante João Bonini. Vamos para ele, gente. Bom dia, pessoal! Ai, Bia, estão desanimados, então? Estão todo mundo meio triste, parece? Tá chegando as férias, tá todo mundo já meio desanimado assim, é? Estão com saudade da escola já? Bom dia, pessoal! Agora eu ouvi. Tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é João. Estou com a minha amiga aqui, a Bianca. E a gente veio falar com vocês um pouco hoje. Nós viemos aqui falar com vocês um pouquinho hoje sobre inclusão e acessibilidade. São coisas um pouquinho diferentes, mas que têm a mesma vontade, o mesmo ideal, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Como a nossa diretora já falou, vocês perceberam que na escola aqui de vocês tem esse piso, né? Um pouquinho diferente, todo mundo viu? Que eu tô aqui em cima. E lá na calçada também tem. Qual que é a importância desse piso que ela comentou? Pode falar bem alto aí, você. Vou pegar alguém da frente aqui primeiro. Vem cá. Como é que você chama? Miguel. Luiz Miguel?
Prazer, Luiz Miguel. Para que serve esse piso aqui? Para as pessoas que são cegas e pro caminho que ela quer. Muito bem. Pode sentar, palmas para o Luiz Miguel. Falou perfeitamente. Para aquelas pessoas que não enxergam ou que têm baixa visão, conseguir identificar o caminho que elas estão passando. Mas será que sempre foi assim? Nem sempre é assim. Aqui na escola também tem uma rampa lá na entrada. Para que serve aquela rampa? Já estou vendo vocês aí também. Calma lá. Seu nome? Gustavo. Muito bem, Gustavo. Para que serve a rampa? Para os cadeirantes passar. Muito bem, palmas para o Gustavo. Ó. As crianças aqui já sabem, todos vocês, qual que é a importância então da acessibilidade. Tanto a rampa, quanto esse piso diferente, é para as pessoas poderem chegar onde elas querem sozinhas, sem precisar do outro. Imaginem vocês que chato, nós queremos ir para algum lugar, enquanto criança não. Tem o papai e a mamãe que cuidam da gente, não é? Mas quando a gente for adulto e quiser ir para algum lugar sozinho, só que eu não consigo enxergar o caminho, eu dependo de alguém para me levar. Olha que coisa chata. E o cadeirante também. Se não tem uma rampa, como é que ele faz para conseguir subir na calçada para chegar onde ele quer? Precisa de alguém. Nesse caso, a pessoa tem mais liberdade. Ela pode ir aonde ela quiser, sem depender de ninguém. Nós falamos de dois casos. Falamos do cadeirante e das pessoas cegas. E as pessoas surdas, como é que elas fazem? Elas precisam de alguma coisa assim, no chão, para poder andar? Não precisa. Mas e se o surdo, por exemplo, ele quiser ir no shopping ou ir comer um lanche, como é que ele tem que fazer? Aqui a colega falou, Libras. Será que se nós pegarmos um surdo para sair comer um lanche e levar na lanchonete, alguém lá vai saber Libras? O que vocês acham? Quem acha que sim? Levanta a mão. E quem acha que não? Está dividido, né? Então, seria perfeito se todo lugar que o surdo fosse, né, ou que o cego fosse, tivesse o piso, a rampa para o cadeirante, ou alguém que soubesse Libras para o surdo comer um lanche, comer uma pizza, enfim, fazer o que ele quiser, não é? Mas ainda não é assim. Não é todo lugar que a gente vai encontrar pessoas que também falam Libras, tá? Alguns lugares tem, só que nem todos. Isso começou pouquinho tempo, faz uns 20 anos. Vocês nem existiam ainda. Os pais de vocês podiam estar na escola ainda, quando começaram a pensar no surdo, tá? Mas para falar de surdez, deficiência e língua de sinais também, vamos fazer uma pergunta que vocês todos já devem saber. Nós falamos no Brasil qual língua? A língua? Português! Da onde que veio a nossa língua portuguesa? Perfeito! Ela veio de Portugal. E a língua brasileira de sinais, de onde que ela veio? Ela é daqui. Só que assim como a nossa língua portuguesa que nós falamos, ela foi se modificando com o tempo, a nossa língua de sinais, ela não começou aqui. Ela veio de um outro país. Ela veio da França. Veio da França, ela não veio de Portugal. Nós tivemos aqui no tempo do Império um dos imperadores que tinha na sua família
um parente surdo, um familiar surdo, e pediu então para o professor lá da França, o nome dele era Rouet, esse professor, pediu para que ele viesse aqui no Brasil para ensinar as pessoas surdas a se comunicarem. E esse professor veio de lá e Voltou. Ele trouxe da França, então, a língua de lá. Os surdos daqui começaram a falar aquela língua francesa, só que ela não é igual à nossa, atual. Eles viram que algumas coisas eram diferentes e foram mudando até chegar na língua de sinais que nós temos hoje, tá? Então demorou muito isso. Essa primeira escola que teve, onde ensinaram os surdos a conversar em língua de sinais, foi lá no Rio de Janeiro. O nome dela chama Inês. E ela existe até hoje. Inclusive, ela também dá aula para professores que queiram aprender a conversar com pessoas surdas. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui conhece algum surdo? Tem bastante gente, né, Bianca? Olha um monte. Deixa eu ver. Vem você. Isso. Nossa, precisa convidar esse povo para o espetáculo, né? Já aproveita e reforça. Qual que é seu nome? Laura, Muito bem, Laura. Quem que você conhece que é surdo? eu tenho um tio-avô que ele é surdo e a gente, da minha família, não sabe falar em Libra e a gente escreve aí que ele entende. Às vezes a gente tenta falar alguma coisa pra ele não entende, mas aí a gente escreve mesmo. Muito bem, Laura. Palmas para Laura. Muito bom. Quem mais conhece surdos, cegos? Você, mocinha de óculos, está com o dedo aí. Você mesmo. Isso, pode vir. Isso. Vamos chegar pro fundo aí também. Calma lá. Seu nome? Emily. Prazer, Emily. Quem que você conhece? Surdo, cego? É da família, amigo? A filha da minha madrinha, ela é surda. Já que eu sei falar em Libras, então eu comunico com ela em Libras. Muito bom. Você fala em Libras? Você já tem sinal em Libras? Você tem algum sinal seu em Libras? Sabe o que é isso? Qual que é? Então escreve pra gente ver. Perfeito, Emily. Pode sentar. Ó. Acabou a aula. Vamos lá. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para a gente pensar. Eu que estou aqui, a Bia que está aqui e aquela moça com a câmera, Lília, nós estamos com o mesmo uniforme, certo? E vocês aí, a grande maioria também estão com o mesmo uniforme, com a mesma roupa, não é? A grande maioria. Nós estamos com a mesma roupa. Nós somos iguais? Exato. Cada um é de um jeito. Eu sou de um jeito, a Bia é de outro, a Lilian é de outro, e cada um de vocês também tem um jeito de ser. Nós aprendemos muitas coisas com muita facilidade e outras com muita dificuldade. Eu mesmo, eu demorei muito, viu, professora, para aprender matemática. Eu sofri muito com matemática, hoje eu aprendi. Mas demorei, uma coisa que eu tinha dificuldade. É comum que a gente tenha dificuldade em algumas coisas. Nós, agora, quando nós falamos das pessoas que têm deficiência, não quer dizer que elas tenham dificuldade. Só que se nós não pensarmos neste piso aqui, que a gente está conversando com vocês,
lá naquela rampa, ou em pessoas que saibam língua de sinais, Libras, a pessoa vai ser mais difícil para ela aprender ainda. Então a culpa não é dela. É nós que temos também que ajudá-la para que ela consiga aprender e evoluir. Tudo certo? Eu vou trazer para vocês uma pergunta, na verdade. Vocês gostam de mitologia grega? Quem conhece mitologia grega aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas conhecem, hein? Mas eu vou falar uma historinha aqui bem rápida, tá? Que vai lembrar um pouquinho de um filme que vocês talvez tenham visto. Não sei, eu estou bem mais velho, né, Bia? Mas será que alguém aqui assistiu Percy Jackson? Alguns conhecem Percy Jackson, outros falaram que não, ó. Tá? Mas é uma história que vai lembrar um pouquinho para vocês do Percy Jackson, tá? Lá antigamente, na Grécia, bem antigamente, existiam 4 amigos, do tamanho de vocês. Um deles era cego e sempre ficava mais no canto dele. Enfim, um dia, esses outros 3 amigos dele resolveram sair porque ouviram um comentário que em uma caverna ali próximo existia uma criatura com cabelos de serpente. Já ouviram falar? Que criatura que é essa? A Medusa. Qual que é o poder que ela tem? Rocha, isso, pedra. Quem olha para a Medusa faz o quê? Vira pedra, vira uma estátua, não é? Enfim, um dos imperadores de lá, da Grécia Antiga, tinha dado um prêmio para quem capturasse a Medusa. E os 3 colegas falaram assim: vamos lá, nós sabemos onde é a caverna, vamos capturá-la. E não chamaram seu outro amigo. Olha que coisa feia, hein? Deixaram ele sozinho lá. E os 3 foram caminhando até que chegaram na caverna da Medusa. Quando eles entraram lá, eles não a encontraram e se separaram. Cada um foi para um lado à procura dela. Eu vou resumir essa história só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Ela, quando entrou de novo na sua caverna, encontrou cada um desses meninos. Eles olharam para ela e viraram estátua. Pensem o seguinte: a história poderia acabar aqui, como já aconteceu com outros que foram ver a Medusa e viraram estátua, viraram pedra. Só que eles tinham um amigo que esqueceram lá. Esse amigo ficou preocupado que os 3 não voltaram. É aquele amigo cego que eu tinha falado. E ele mesmo foi atrás dos colegas dele e foi até a caverna. Aí vocês podem perguntar assim: mas como é que ele foi andando sozinho até lá? Os cegos conseguem andar sozinhos, sim. E ele conhecia ali o seu caminho, o seu trajeto até aquela caverna. Quando chega lá, ele vai tateando pelas paredes e tateando ele encontra não só as estátuas dos seus 3 amigos, como outras mais. Várias estátuas. Ele vai tateando, até que sem querer ele acaba tocando numa coisa meio mole, que eram os cabelos da Medusa. E ela dá um berro, um grito enorme. Eles começam ali a lutar então. E ela tenta transformá-lo em pedra várias vezes, só que ele não é afetado. Porque ele é cego.
Isso a deixa em pânico. Ele vai, consegue cortar a cabeça da medusa, e quando ele faz isso, todos os amigos dele, e lógico, aqueles outros que estavam lá também, voltaram à vida. Parem e pensem um minuto. Se não fosse a cegueira daquele rapaz, daquele jovem, ele não conseguiria salvar os amigos dele e nem boa parte dos que estavam lá como estátua. Então a cegueira, ela não é uma barreira. Também tem as suas qualidades. Quem é cego, quem não enxerga direito, tem os mesmos direitos que a gente. E vou falar mais. Eu vou falar depois sobre o surdo relativo a isso, tá? Que tem surdo que eles não querem nunca ouvir. Eu vou explicar isso para vocês depois o porquê. Mas se não fosse a cegueira daquele jovem, ele teria perdido os amigos e também ficaria sozinho. A coragem dele fez com que ele fosse na caverna e matasse a medusa e conseguisse ali recuperar todos que viraram pedra, tá? Então a cegueira não é uma barreira. A barreira é o que nós achamos da cegueira. É bem diferente. Vocês gostaram da história? Sim! Você levantou a mão, pode falar. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode vir aqui se quiser. Pode vir. Pode vir os dois. Vem cá. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Rian? O que você quer falar? Pode falar. Eu tenho um amigo que ele mora lá em São Paulo e é da minha tia. E ele usa cadeira de roda e está aprendendo a falar. Tá conseguindo? Aprender a falar mais ou menos? Então tá bom, devagarzinho ele vai conseguir. E você, querido, seu nome? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tô. Você gosta da escola? Eu gosto da professora Sandra. Quem que é a professora Sandra? Tudo bem, professora? Parabéns, meu querido. Uma graça, professora. E agora que nós falamos um pouquinho da questão ali dos cegos, de quem não enxerga muito bem, quem tem baixa visão, eu vou contar para vocês uma história e depois a gente vai poder conversar um pouquinho de uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, é um indígena, um guerreiro indígena que nasceu aqui no país, numa tribo lá no norte do Brasil. O nome dele é Guaraci. Guaraci, em Tupi-Guarani, significa brilho como o sol. Olhem só. Enfim, nessa tribo, lá no norte do país, nasceu em um belo dia, nasceu um indigenazinho chamado Guaraci. Os pais ficaram muito felizes e começaram ali então a cuidar da criança. O tempo foi passando e eles começaram a perceber o quê? Que as demais crianças que tinham a idade do Guaraci, elas se encantavam ali com o som dos pássaros. Ficavam observando os pássaros, ouvindo eles a cantar, enquanto o Guaraci não se preocupava com isso. Ele ficava olhando ali para as flores. Ele adorava a beleza das flores e adorava as borboletas. Não ligava para o canto dos pássaros. Quando chovia e dava trovão, os demais indigenazinhos saíam correndo para se esconder, de medo do barulho e da chuva. E o Guaraci, quando era de noite e chovia bem forte, ele ficava bem feliz porque tinha o relâmpago. E o relâmpago clareava, ele conseguia ver a mata muito melhor do que de dia. Ele não tinha medo dos sons. E assim, o Guaraci foi crescendo, crescendo. E a tribo dele foi percebendo
que ele não ouvia, que ele era surdo. Era comum, era o costume da tribo, qualquer indígenazinho que nascesse assim, eles deveriam colocar debaixo de uma cachoeira, onde tinha uma caverna, para que Rudá, um espírito poderoso, viesse recolher aquele índio e cuidar dele, até ele ficar maior de idade. Os pais assim fizeram. Pegaram o Guaraci, mesmo tristes por fazer isso, levaram até a cachoeira, próxima a uma cabeceira de um rio, colocaram ali o Guaraci. Então o Rudá, que era a divindade do amor, veio, pegou o Guaraci e levou consigo. Guaraci tinha 5 anos nessa época. O tempo foi passando, as pessoas acabaram esquecendo um pouco do Guaraci, e era comum aos meninos ali, quando eles faziam 15 anos de idade, eles faziam ali um teste para virar guerreiro da tribo. Com 15 anos, Rudá veio, pegou o Guaraci e o trouxe de volta aqui para a terra e o colocou de volta na tribo. Todos ficaram assustados quando viram o Guaraci de novo. Fazia 10 anos que ninguém o via, mas ele estava lá, forte, bonito e esperando o teste para virar guerreiro. Nesse mesmo instante, o cacique da tribo não se encontrava bem de saúde e também procurava entre os guerreiros jovens aquele que fosse o mais forte para substituí-lo. Só que eles tinham que passar por um teste. Eles tinham que andar durante a noite por 3 horas, os jovens sozinhos, ir até o leito do rio, ficar ali e de manhã retornar para a aldeia. Era só esse o teste. E assim foi feito. Começou a anoitecer, eles se alimentaram, pegaram lá seus paramentos e foram todos ali ao leito do rio. Os demais indígenas foram na frente. O Guaraci foi ficando para trás. Ele passou por diversas árvores que tinham cipó. Vocês conhecem cipó? Cipó ele é bem forte, né? Então a gente consegue ali segurar as coisas, amarrar com o cipó. Ele foi recolhendo vários cipós. Ninguém ali entendia nada do que ele estava fazendo. E ele foi indo. Olhou e viu um monte de abelha, uma colmeia. E o que ele fez? Tirou o mel ali, guardou, pegou a cera também que tinha ali da colmeia e levou a cera das abelhas com ele e continuou. Quando todos chegaram ali próximo ao rio, bem na beirinha, eles viram que tinha uma pedra enorme no meio do rio e tinha uma sereia muito linda ali, sentada bem no meio da pedra, penteando seus cabelos, olhando para o espelho e cantando, cantarolando, olhando para os jovens guerreiros indígenas. Essa sereia era Yara. Vocês conhecem a lenda da Yara? O que a Yara faz quando ela canta? Isso, ela canta para atrair as pessoas, os meninos, para dentro do rio, para depois devorá-los. E tinha um monte de jovem ali. E ela começou a cantar. E aqueles meninos começaram ali então a entrar em transe e ficar hipnotizados. E começaram a querer entrar para o rio. Todos, sem exceção, exceto
O Guaraci, por quê? Porque ele era surdo. O canto da Yara não ia interferir nele. O que ele fez então? Colocou cera de ouvido, ou cera de abelha, no ouvido daqueles indígenazinhos que ainda não tinham sido hipnotizados. E aqueles que estavam indo em direção ao rio, com um cipó, ele amarrou a todos e começou a trazer de volta para a aldeia, bem devagar. Isso demorou, ele foi trazendo, quando ele chegou já era de manhã. Ele chegou na tribo, o único que estava inteiro, que não estava amarrado, era ele. E ele que trazia todos os colegas que estavam lá na beira do rio com ele. Quando o cacique viu aquilo, ele ficou encantado. Guaraci, então, se tornou o primeiro indígena surdo a ser cacique da tribo. E desde então, todos começaram a respeitá-lo e começaram a aprender língua de sinais indígena para se comunicar com ele. E assim ele foi um grande guerreiro indígena. Tem outras histórias de Guaraci também, com a Cuca e com outros personagens. Só que nós vamos deixar isso daí para um outro momento, tá? Eu espero que dessas duas histórias vocês tenham gostado bastante. Certo? Vejam, tanto Guaraci, e aí o nome dele, eu tinha falado para vocês que Guaraci significa brilho como o sol. Por quê? Quando ele nasceu, os olhinhos dele brilhavam muito. E com o surdo também é assim, não é que brilha de brilhar, mas o surdo, ele aprende tudo no mundo pela visão. Então a visão para o surdo é o sentido mais importante que ele tem, igual o Guaraci. Tá? E o Guaraci era um ótimo guerreiro inteligente ainda. Recolheu os cipós, recolheu a cera da abelha, para usar no ouvido dos amiguinhos dele, né? E também nós temos o exemplo da Grécia. São dois exemplos. Duas pessoas que tinham deficiência. Oi? Certo? Que foram superpoderes na realidade, para que elas conseguissem ali enfrentar os seus desafios. São dois super-heróis, tá? Assim como nós também podemos ser. Ser um super-herói, para nós aqui, a gente não precisa ser cego, ser surdo para ser super-herói. Nós temos que fazer o quê? Ter empatia com o colega, ter respeito com o amigo, entender que muitas vezes nós estamos com a mesma roupa e somos parecidos de roupa, mas cada um tem o seu jeito, é diferente. E é legal ser diferente. Se todo mundo fosse igual, seria chato. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Aqui em Pompeia tem time de futebol, não tem? Qual que é o time daqui? Tem vários? Eu moro lá em Marília. Lá em Marília tem um time da cidade que é o Marília Atlético Clube, que é o MAC, né? Imagine se todo mundo do Brasil gostasse do MAC. Não ia ter time para jogar contra o MAC. Então nós não podemos ser iguais, nós somos diferentes. Mas temos que aprender o quê? A respeitar cada um da forma que é. E lógico, se a gente puder, também ajudar as pessoas que precisam da gente. Tanto aqui na escola, como em casa, na comunidade, na igreja, aonde vocês foram. Tá bom? Combinado? Combinado? Agora tá combinado. Pessoal, eu queria agradecer vocês de coração. Vou deixar um espacinho aqui, tanto para a direção, para professores, para vocês, para a gente conversar se quiserem, tá? Eu queria agradecer tanto a Lilian, cadê a Lilian? Está aqui, quanto a escola por esse espaço maravilhoso, de poder falar com as crianças, trazer duas histórias. Eu até falei com a Bianca,
Essas histórias vocês não vão encontrar, porque não existe. Fui eu que criei. São histórias que eu utilizo para contação de histórias, com foco na deficiência, mas depois eu me comprometo a falar com a Lilian e deixar o texto para a Lilian também ir para a escola para trabalhar com as crianças, tá? Das duas histórias que eu trouxe. Tá bom? Obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe e obrigado pela recepção. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, olha, foi muito bom, né? Mas vocês viram como ela é boa? Eu acho que eu não dava conta, não. Olha, ao vivo e a cores. Tá? É isso. Lembra, ser diferente é importante. E respeitar as diferenças é mais importante ainda. A turma do 5º ano está indo embora. Eles vão para o SENE, para o Cultura, para o 17, para a Fundação, para o Absoluto. E ano que vem, vocês vão encontrar muito mais diferença do que esse ano. Porque vocês serão os menores dentro da escola. Mas lembra, todos vocês são capazes. Então, boa sorte a todos. Lilian, muito obrigada mais uma vez. Tá? Podem voltar para a sala de aula. Muito obrigada. Vamos tomar um cafezinho. Obrigada, viu?